Era um jogo perigoso, delicado, até porque nosso adversário venceu alguns jogos contra as equipes da parte de cima da tabela, então nós sabíamos que ia ser um jogo perigoso e acabou se desenhando como nós imaginávamos, eles mais baixos, contra-atacando. Eu redobrei, principalmente em relação ao Jaci e o Maicon, a atenção em cima do Léo. O Léo foi meu atleta no passado e o Léo é um cara que precisa de uma bola para finalizar, né? Então, normalmente ele se posiciona no ponto cego dos defensores. Então, mas eu saio bem satisfeito com o resultado, óbvio, mas com o jogo, com o desempenho, pelo fato de nós termos fizemos os 2 gols e criamos boas chances e praticamente não concedemos nada ao adversário. Então, esse equilíbrio que eu entendo que é o ideal, né? Então, e era importantíssimo vencer esse jogo, né? Então, nós conseguimos vencer e de uma forma bem convincente. Boa noite, Moza. Boa noite. Você diria que o aspecto psicológico hoje foi a coisa mais importante? Voltar a vencer em casa, tirar aquela cisma do torcedor que já começa a reclamar demais e tal. O aspecto psicológico hoje foi mais importante do que qualquer outra coisa? Mas mentalmente a nossa equipe é uma equipe bem forte, assim, né? E jogadores bem experientes que vivenciaram já N situações. Então, no externo a gente não controla, assim, né? Então, o que falam de mim, o que falam dos atletas, a gente não controla esse tipo de coisa. E eu nem vim para cá para isso também. Então, nós sabemos da nossa capacidade, nós sabemos que todos os jogos nós precisamos transpirar, assim, nos preparamos bem, vencemos um jogo difícil fora de casa e sabíamos que esse jogo seria importantíssimo para ter uma sequência. Enfim, então, os jogadores produziram aquilo que eles estão produzindo o campeonato inteiro, salvo algumas exceções, que durante uma competição que nós já fizemos 30 rodadas, é natural que uma oscilação ou outra aconteça. Eu não conheço uma equipe no mundo que, em algum momento, durante uma competição tão longa, não oscile, né? Então, porém, os jogadores, mais uma vez, fizeram aquilo que nós sabíamos que eles poderiam entregar e que eles vêm entregando ao longo da competição inteira, salvo algumas exceções, que é muito normal dentro de uma competição tão longa. Boa noite, Mozart. Boa noite. Até nessa linha da pergunta anterior, mas especialmente do ataque, né? A gente perguntou várias vezes aqui para você sobre os jogadores não estarem entregando ali gols, assistências, e você sempre repetia, né? Vão entregar, conheço os jogadores, e pelo menos hoje, né? O Coutinho, o Yuri Castilho conseguiram fazer isso para garantir o resultado ali já no primeiro tempo. Até nesse sentido, assim, de uma sequência, de uma reta final, qual que é a importância que você vê deles terem conseguido fazer isso? Talvez tirar um peso, até com desfalques também que tem no ataque, eles vão ser importantes aí numa reta final? Assim, eles não só entregaram ofensivamente, como entregaram também defensivamente. Talvez o Coutinho foi um dos caras que mais pressionou hoje, né? E, assim, fico feliz individualmente por eles. E eu tinha a convicção que eles voltariam a ser decisivos, voltariam a fazer gols, como aconteceu hoje. E é importante que eles cresçam nessa reta final, né? O Botafogo fez algumas coisas diferentes do que nós tínhamos preparado. Eles jogaram e marcaram no losango, então não é uma coisa tão usual assim que a gente vê com muita frequência. Então, e aí tem que exaltar o que os jogadores fizeram, identificaram rápido a forma que o Botafogo estava marcando. E aí nós sabíamos que por fora eles teriam mais dificuldade, por fato de marcar a largura com 3 jogadores, e aí o Zeca, o Bruno foram bem importantes, assim, com as combinações com os meias, com os pontas, para justamente desgastar o adversário e poder, do lado oposto, ter uma superioridade, como aconteceu no gol do Yuri, né? Teve uma combinação, a circulação, o chute do Bruno com o gol do Yuri. Então, assim, esses jogadores chegaram num nível de maturidade e de consciência, de unidade, de coletividade, que é bem importante para essa reta final. O futebol é um jogo coletivo, onde os jogadores precisam se complementar. Muitos não entendem, talvez até as minhas escolhas, mas o que eu entendo é que os jogadores precisam se complementar, né, para você poder ter uma harmonia e um equilíbrio dentro de um time. E prova disso é a competição que eles estão fazendo, né? Então, hoje era um jogo que nós sabíamos que era de fundamental importância que nós vencêssemos e da forma que nós vencemos. Então, sem conceder nada, criando, competindo, sendo concentrado, sendo humilde nos momentos que
que você precisa defender. Então, eu fico bem satisfeito com o resultado e com a forma que nós construímos o resultado. Então, bem satisfeito com todo o contexto do jogo. Mozart, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho como trabalhou durante a semana para buscar minimizar a perda do Lucas Ronier, que é vinha sendo um dos principais jogadores da tua equipe. Você valorizava muito quando a atuação dele muito com a bola, mas também sem a bola. E agora você perde o jogador e tenta repor com atletas que têm características um pouco diferentes. O Rony, para mim, não só era um dos melhores jogadores da equipe, como um dos melhores jogadores do campeonato. Pelo menos nesses últimos 10, 12 jogos, ele tem sido um jogador assim, de um desequilíbrio grande assim para nós. E a minha ideia em relação ao Cleison é que, para mim, o Cleison tem características similares à do Rony. Não são iguais, mas são similares. E aí tem que exaltar o que o Cleison se propôs a fazer, porque a carreira dele inteira praticamente ele joga com o pé invertido. E hoje ele jogando no pé forte, e teve combinação, jogou por dentro, jogou por fora. Então, e eu tenho certeza, como aconteceu com o Yuri e com o Coutinho, respectivamente, vai acontecer com o Cleison também. Ele vai crescer nesse momento de decisão, momento que o jogador já está acostumado, né, com os jogos decisivos, e eu tenho certeza que ele também vai dar uma contribuição. Foi importante também a volta do Alex, que o Alex, diferente dos outros laterais que nós temos, ele nos dá coisas diferentes, fisicamente principalmente. Então, a volta dele foi importante. O Everaldo jogou também depois de algum tempo ausente, e também é um jogador bem experiente que vai também nos dar uma contribuição importante nessa reta final. Então, foi importante, inclusive, a volta do Delator, que teve uma lesão nas costas e conseguiu voltar, e talvez depois de algum tempo teve uma semana bem importante de treino e conseguiu reproduzir no jogo. Então, é importante, nesse momento, nós temos todos os jogadores à disposição.